Como é que você enxerga essa relação de Polkadot, Cardano e Ethereum? Assim, como é que você vê os três? Você acha que eles competem entre si ou não? Cada um resolve uma coisa? Como é que você enxerga? Cara, existe competição, naturalmente. Acho que existe competição, existe mutualidade. Não gosto do discurso da Polkadot, ou da Polkadot não, desculpa. Não gosto do discurso da Cardano. Acho que a estrutura que eles tomaram de decisão de UTXO, que é basicamente a arquitetura que eles fizeram para desenvolver para contratos inteligentes não faz sentido. Basicamente, vou dar um passo atrás, que eu provavelmente falei grego para todo mundo. O negócio é o seguinte, quando a gente fala de arquitetura de blockchain, a primeira arquitetura que a gente teve foi a arquitetura do Bitcoin. Qual que é a arquitetura do Bitcoin? Ela chama UTXO, que é a arquitetura de transação do Bitcoin. Basicamente, o Bitcoin ele não sabe o saldo da sua carteira. Ele é um conjunto de transações não gastas da sua carteira. Quando você faz uma transação de Bitcoin, como é que ela funciona? Ela funciona numa dinâmica de input e output. Então, vamos imaginar aqui que eu e o Rodrigo, a gente está fazendo uma transação. Eu tenho um Bitcoin e eu vou transferir meio Bitcoin para o Rodrigo. Como é que vai ser a transação do Bitcoin? Como o Bitcoin registra a transação? Ele vai pegar a carteira do Rodrigo, Rodrigo 0 Bitcoin, a minha carteira, Orlando, 1 Bitcoin, vai somar as duas e vai saber que o meu input que eu estou adicionando ali é 1 Bitcoin. E ele vai depois particionar isso, então você vai ter uma parte para a carteira do Rodrigo, uma parte da minha carteira, meio, e ele vai somar esse valor também para saber que o input e o output foi igual, é assim que ele evita o double spending. Então ele não tem quase como se fosse um estado das contas nossas. Qual foi uma das grandes inovações que a Ethereum trouxe no blockchain dela? Ela trouxe uma estrutura que a gente chama de blockchain de estados. Ela armazena o saldo das transações dos usuários em cada um dos momentos, em cada um dos blocos. Cada bloco, quando você muda o bloco da Ethereum, está mudando o estado da rede da Ethereum, basicamente. Ela tem tipo uma espécie de registro. O que acontece? Essa estrutura da Ethereum ela é muito mais maleável e programável do que a estrutura que o Bitcoin criou. A Cardano está usando a mesma estrutura do Bitcoin, porque ela é uma estrutura mais confiável, ela é uma estrutura mais precisa, mas ela é uma estrutura muito mais complexa de ser programada. Ela foi uma das poucas blockchains de contratos inteligentes que fez isso. Por isso que eu acho que ela tem um problema muito grande nas mãos para fazer esse formato rodar. Por isso que, por exemplo, um DeFi da Cardano demora 2 dias para fazer uma operação. E por isso que ela não teve essa adoção tão grande em DeFi. É muito difícil fazer essa estrutura. Agora, mudando, né, para Polkadot, eu acho que Polkadot ela tem uma pegada muito interessante, cara. Gosto bastante, acho que a ideia de multi-chain faz muito sentido. Estou curioso para saber como ela vai fazer o processo de adoção, ela criar ecossistema de fato. De ecossistema da Polkadot, que está me chamando muita atenção é a Aster e a Kala, basicamente. Quais os outros, digamos, uns 3 projetos que você vê bem fundamentados, que fazem sentido, que você acha que podem realmente ter um bom desempenho? Eu vou falar de coisas que eu entendo, assim, que eu estudei, que eu acho que eu gosto da postura, da estrutura. Cara, para mim, eu gosto bastante do que a Polygon tá fazendo. Acho que tem uma fragilidade na estrutura de multisig dela, que pode dar muito errado, mas é a única coisa que eu vejo como frágil. O restante, eu acho que o time da Polygon ele é muito bom, muito profissional, e eles tomaram decisões muito boas, especialmente em termos da captação. Eles levantaram 450 milhões de dólares nos últimos dias de bull market, assim, conseguiram estar bem estável. Gosto bastante do trabalho da Polkadot. Polkadot tem uma literatura muito clara, muitas especificações, faz muito sentido para mim. E, cara, outro player que para mim vem se provando como excepcional é a Uniswap. Gosto bastante da Uniswap, gosto bastante da postura do time da Uniswap e da Aave. Para mim, em aplicações, são os 2 melhores players de aplicações, são os players mais profissionais, são players que são builders e criam inovações. Se eu fosse listar ali algumas coisas que eu acompanho mais de perto, são esses. Fazer algum comentário em relação a Chainlink? Cara, Chainlink gosto pra caramba. Acho que Chainlink tem um problema de tokenomics. Acredito que esse problema vai ser resolvido esse ano. Chainlink anunciou que vai lançar o CCIP e o Superlinear Staking esse ano numa live no dia 3 de janeiro. O Sergei Nazarov anunciou isso, que é o CEO da Chainlink. Torço muito para que sim, porque as pessoas de projetos, de aplicações que eu conversei, falam muito bem de Chainlink, falam muito bem da organização do time, da forma que a Chainlink toca, que os caras são muito bem metrificados, muito bem organizados, são um projeto mais profissional do mercado deles. Já escutei de mais de um dono de DEP, de desenvolvedor, dono de DEP, falar exatamente isso da Chainlink. Conheci algumas pessoas que eu respeito muito, por exemplo, a Solange, que hoje ela
ela faz parte, né, do time da Chainlink, ensinando as pessoas a utilizar a Chainlink. E para mim, acho que é um projeto bom pra caramba. Qual que é a minha única ressalva nesse momento de bear market desse projeto? É que eu não tenho uma exposição tão grande porque o tokenomics ainda é ruim. É muito pouco utilizado. E isso, para mim, é a única coisa que me impressiona. Eu acho que a Chainlink, ela bate num dos pontos que é, por incrível que pareça, um dos menos... Como é que eu vou dizer? As pessoas perpassam muito a usabilidade do projeto. Eu acho que a Chainlink, ela resolve um problemaço, ou ela tenta resolver um problemaço que, honestamente, é a primeira vertente para qualquer projeto andar, é você ter uma função ou a resolução de um problema. Você pega, por exemplo, a Chainlink e qualquer outra shitcoin, você consegue já ver de cara que uma tenta resolver um problema e outra não resolve porra nenhuma, e aí já começa, aí dividem-se as águas, né? Realmente eu torço para que dê certo, confio muito no projeto. Chainlink já me entregou muito. Comprei Chainlink a $1,40, se não me engano. Lá quando eu estava em Amsterdã, muitos anos atrás, com um camarada meu, a gente comentou, tipo, nossa, se isso der certo, vai dar bom. E é legal de ver que ela está viva até hoje, está querendo entregar até hoje. Eu realmente espero. Eu tenho uma perguntinha para você a respeito da One Inch, mano. O que você acha da One Inch? Porque, querendo ou não, ela e a Uniswap ali também estão, sei lá, não sei muito Cara, bem. eu acho que a OneInt, ela tem um problema de concorrência muito foda, cara. Porque qual que é a proposta da OneInt, né? A OneInt, ela vira e fala o seguinte, cara, essa parada de DeFi é muito difícil, você não vai saber acertar qual que vai ser ali o pool de liquidez da DEX que vai estar mais barato, então deixa eu fazer um UX fácil, simples, vou economizar taxa de gas, vou conseguir fazer você tradear, fazer um monte de estrutura e vai dar bom. Ela tem essa proposta. Então, a OneInt, ela é um business de acesso. Ela não é um business tanto de tecnologia, ela é um business de acesso e UX. E para mim, business de acesso e UX, ele precisa de capilaridade e de capitalização. Perfeito. E para mim, eu acho que é muito plausível um dia uma Coinbase, uma Binance, pegar e falar, cara, eu vou plugar minha exchange nessa DEX, essa DEX vai ser meu provedor de liquidez, e eu vou focar só no UX do meu usuário, e esse player já tem capilaridade altíssima em comparação ao Anint, do que a Anint conseguir gerar a mesma capilaridade que ela precisa para brigar com esse cara. Então, esse que é o meu contraponto. Como é que você trabalha em momentos como esse? Você começa a acumular já projetos que fazem sentido, ou você entende que nesse momento, enquanto o Bitcoin estiver dessa forma, a maioria das altcoins vão acabar sofrendo, então você espera em relação às altcoins especificamente? Cara, eu vou falar do que eu toco na Mercúrios, né? Que eu tenho a minha estratégia da Mercúrios, que é basicamente como eu invisto meu capital e que eu abro para os assinantes da Pro, que é a carteira perfeita, né? Cara, eu tenho uma vantagem no caso da Mercúrios que a gente opera opções. Então, por exemplo, o mercado caiu pra caramba. A minha carteira, ela caiu 2% a menos que o Bitcoin. E eu tava com 80% em altcoin. Então, te protegendo, assim, então, com porque eu gastei 2% em put. Eu tive uma put que eu comprei ela em fevereiro, com vencimento para junho, que ela se valorizou 3,25 vezes, que eu realizei. Então, eu ganhei 3,5 nessa put. E eu tive uma outra put que eu não realizei, não bateu minha ordem de realização, mas ela se valorizou 5 vezes. E que ela tá com target, caso a gente bata $25 mil, ela vai gerar 8,75, se eu não estou enganado. Então, cara, é bastante capital, Mas você, no caso, vende a put ou compra? Só explica aí pra galera que não tem. Eu compro. Tá, só dando um brief. Pessoal, ó, o que é put? Put é um derivativo, tá? Esse derivativo, ele me dá o direito de vender Bitcoin a um determinado patamar. E ele basicamente quase como se fosse um seguro. Então imagina, cara, como se eu tivesse a possibilidade de comprar um seguro. Aí imagina, cara, que eu compro o seguro, vamos supor que eu compro o seguro de um carro, cara. E eu compro o seguro do carro quando o carro tá na garagem, basicamente, ele praticamente não sai, não é movido, não faz nada, então, cara, o seguro vai ser super barato. Agora imagina que eu tenho a possibilidade de vender seguro, por exemplo, quando esse carro estiver em alta velocidade no trânsito de São Paulo com um cara bêbado dentro do carro. Provavelmente o valor desse seguro, o risco desse carro bater é muito maior do que o carro que está na garagem. Então eu vou ganhar um spread nisso, e é basicamente essa operação. Então o que eu faço é o seguinte, eu tenho uma carteira que é
praticamente 100% exposta em cripto, pouquíssimo caixa, mas em contrapartida eu tenho um ativo na minha carteira que se o mercado cripto cai 20%, ele valoriza 10 vezes. Então, se o mercado de cripto cai 20, eu caio 10 porque aquele ativo que está ali dentro da minha carteira valorizou 10. E assim eu equilibro. Então, eu sempre tenho caixa. E por eu ter isso, eu me reservo a tomar um pouco mais de risco. Hoje eu estou tomando menos risco em altcoins, eu estou tomando mais risco em Ether em relação a Bitcoin. Eu tenho bem mais Ether do que Bitcoin na minha carteira. Para fechar esse assunto de opções, você também faz lançamento de put? No caso... Não, cara. Não. Eu não vendo. Eu odeio ter na minha carteira as coisas que me dão perdas infinitas e me dão ganhos limitados. Quando você lança uma put, você ganha um prêmio, mas você pode ter a perda infinita. Assim como você shorta o mercado. Jamais vou operar shortado, eu jamais vou vender volatilidade de mercado cripto. São duas coisas que eu não faço assim, em hipótese nenhuma, que eu acho que não vale a pena o risco e retorno.